Aula de hoje. Vamos falar sobre o sistema respiratório, nossa última aula sobre o sistema respiratório, dando continuidade a tudo aquilo que a gente já vivenciou em sala, então não temos prejuízo em nada do nosso conhecimento. É importante, nesse momento, cuidarmos da nossa cidade, do nosso país, mas não deixarmos de nos dedicar aos nossos estudos, às nossas leituras, ao nosso conhecimento, à nossa formação como profissionais de educação física. Sem mais, eu vou adiantar o nosso conteúdo aqui. O vídeo que eu faço agora é uma breve revisão de tudo aquilo que a gente já viu em sala, então não tem nenhuma novidade aqui no que eu vou falar para vocês. A gente vai rever tudo aquilo que a gente já viu em sala, para que vocês consigam fazer com maior facilidade a atividade de hoje. Vou diminuir aqui para a gente conversar. Então, a gente está falando sobre o sistema respiratório, o exercício físico. Já fizemos inclusive práticas do sistema respiratório, sobre o VO2, e vamos falar rapidamente agora sobre o sistema respiratório, como que é o comportamento desse sistema respiratório durante o exercício físico. Sistema respiratório, vocês lembram bem, né? Lá da fisiologia humana, a gente tem alguns componentes do sistema respiratório, como a cavidade nasal aqui, né? Então, nariz, narinas e a cavidade nasal, que tem a principal função de filtrar, umedecer e aquecer o ar. Então, os pelos das cavidades nasais, eles servem justamente para que filtrar a entrada de objetos estranhos. Entretanto, a boca também participa dessa via, sendo uma entrada de ar, não é a principal função dela. A função dela é o processo digestivo, né? Mas ela também é uma entrada de ar e, aliás, ela é a nossa principal entrada de ar durante o exercício físico. Então, durante exercícios que exigem uma maior capacidade de captação de oxigênio, a boca acaba sendo uma das vias nas quais o ar entra. Na verdade, a principal via na qual o ar entra, porque a cavidade nasal, pelo seu tamanho, ela não dá conta de absorver todo o oxigênio necessário para a atividade. Dando sequência, temos aqui então faringe, epiglote, laringe, traqueia, brônquios, né? O, a traqueia, então parte central, tubo central, os brônquios, quando a gente se ramifica para o pulmão direito e esquerdo, e os bronquíolos, que são as ramificações dos brônquios que se espalham por toda a cavidade pulmonar. Lá na ponta desses bronquíolos, a gente encontra os alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares são os responsáveis por fazer a troca gasosa, absorver o oxigênio e eliminar o gás carbônico. Então, lá na ponta desses alvéolos, quando há a troca, a gente encontra que os capilares, esses estão representados em vermelhos, né, a menor estrutura do sistema arterial, e as vênulas, a menor estrutura do sistema venoso. Então, as vênulas trazem o gás carbônico, que vai haver a troca gasosa e vai ser eliminado para o meio ambiente, e os capilares eles vão absorver o oxigênio que foi captado do meio atmosférico e vai entrar no sistema arterial para daí sim passar para o coração bombear um sangue rico em oxigênio para o restante do corpo, para que toda a musculatura possa trabalhar utilizando oxigênio. Tá? E os músculos que auxiliam nesse sistema respiratório, os músculos responsáveis pela inspiração e pela expiração, são principalmente o diafragma. Então, o diafragma é esse músculo que está aqui embaixo das costelas. E ele é responsável, o principal responsável pelo sistema respiratório, recebendo o auxílio dos músculos intercostais. Quando a gente inspira, no movimento de inspiração, no movimento de entrada de ar dos pulmões, como o ar é um gás e os gases se movimentam por gradiente de pressão, eu preciso diminuir a pressão dentro dos pulmões para que o oxigênio entre na cavidade. Para que eu consiga diminuir a pressão aqui, o diafragma se contrai, então no movimento de inspiração o diafragma contrai, e quando ele se contrai, ele empurra a cavidade abdominal para baixo,
os músculos intercostais se contraem, expandindo toda a caixa torácica, e aí então eu tenho mais espaço para os pulmões se encherem de ar. O movimento contrário acontece na expiração. Na expiração há um relaxamento do diafragma, um relaxamento dos músculos intercostais, diminuindo a cavidade torácica e empurrando, forçando os pulmões a soltar o ar e expelindo esses ares. Então, eu aumento a pressão pulmonar aqui para o ar sair de dentro dos pulmões, tá? Quando a gente está em exercício físico, que esse movimento de inspiração e expiração ele é mais forçado, os músculos abdominais, sobretudo o reto abdominal, auxilia bastante no movimento expiratório. Ele força ainda mais a expiração, tá? Jogando esse ar para fora com maior velocidade. E falando em respiração, falando em exercício físico, falamos em capacidade máxima de consumo de oxigênio, ou VO2 máximo, tá? Vamos à definição. VO2 máximo é a maior taxa pela qual o oxigênio pode ser captado e utilizado pelo organismo durante um exercício severo. Bem, para a gente entender o consumo máximo de oxigênio, o quanto que o indivíduo consegue absorver de oxigênio, qual é a sua capacidade máxima de absorver oxigênio, eu preciso primeiro jogar ele em um exercício severo, levar ele ao máximo da sua capacidade pulmonar e analisar o quanto que ele consegue captar de ar que está dentro no meio ambiente, o quanto que ele consegue transportar esse oxigênio que ele absorveu no sistema respiratório até os músculos e o quanto que o seu músculo pode utilizar de oxigênio para produzir energia. Tá? Essa definição aqui tem base na equação de Adolf Fick, né, que desenvolveu a prática do VO2, né? Então definiu que o VO2 é o débito cardíaco, lembrando, débito cardíaco, frequência cardíaca e volume de ejeção. Débito cardíaco é a quantidade de litros de sangue que correm pelo meu corpo durante 1 minuto. E esse sangue, ele transporta oxigênio, mas ele também retorna transportando CO2. Ele vai ter uma variável aqui, que é a diferença arteriovenosa de oxigênio. Então, o quanto de oxigênio está sendo transportado nas artérias e nas veias, né, vai ter uma diferença, que essa diferença é justamente o quanto que o meu músculo está utilizando de oxigênio. Então, a quantidade de sangue que circula no meu corpo e a quantidade de oxigênio que eu estou absorvendo desse sangue é o que vai representar o VO2 máximo. Muito bem, como é que eu vou entender isso? Entra oxigênio no meu organismo, né, através da inspiração. Então, o meu sistema pulmonar está trabalhando na inspiração, na entrada de oxigênio no meu corpo. Lá nos alvéolos, onde há troca gasosa, eu entro então com o fluxo de oxigênio no meu sistema cardiovascular. O meu coração vai ser responsável agora por bombear esse oxigênio até ele chegar na musculatura. E aí sim, lá na musculatura, lá dentro das mitocôndrias, né? Então, eu vou produzir ATP, eu vou produzir energia utilizando oxigênio, tá? Então, o número de mitocôndrias e o tamanho das mitocôndrias vai influenciar na quantidade de consumo de oxigênio de um indivíduo, tá? Como subproduto desse consumo de oxigênio, eu tenho o gás carbônico, o CO2, que vai ser produzido na respiração celular, e eu preciso eliminar esse CO2, porque esse CO2 é ácido, ele vai deixar o meu meio celular ácido, que vai levar à fadiga. Então, a eliminação desse CO2, ela vai ser decorrente, então, dessa produção do meu músculo, e ele vai fazer o caminho inverso, passando pelo sistema cardiovascular, e vai ser eliminado numa expiração, o que determina a quantidade de CO2 que é produzida pelo organismo. Como que eu consigo identificar o quanto de oxigênio estou consumindo e o quanto de CO2 eu estou produzindo? Através de um teste de ergospirometria. Esse aparelho aqui, que é um analisador de gases, justamente que vai medir a quantidade de oxigênio que eu estou consumindo e a quantidade de gás carbônico que eu estou produzindo.
né? Então, existem diversos modelos desses analisadores de gases, alguns são portáteis, alguns são fixos, eu consigo adaptar dependendo do modelo ao tipo de atividade física. Entretanto, né, apesar da sua alta fidedignidade, então é o teste com o melhor resultado, mais fidedigno, o problema que a gente esbarra é o custo desse equipamento e a grande dificuldade de manuseio, precisa de um pessoal especializado para que a gente consiga utilizar esse equipamento, e eu só consigo analisar um indivíduo por vez, o que acaba dificultando o nosso processo para conseguir medir o VO2 máximo em atletas, principalmente de grandes equipes, e com o baixo recurso que encontramos. Mas, para nossa salvação, existem os testes de campo, os testes indiretos. Inclusive, a gente já vivenciou um deles na nossa quadra, né? O teste de vai e vem, desenvolvido pelo Leger, que também é um teste com um bom resultado fidedigno baseado nesse analisador de gases. Quando a gente faz um teste de VO2, o que acontece? Eu vou aumentando a intensidade com o passar do tempo, né? E vou analisando as respostas no VO2 desses indivíduos. Então, ao aumento da intensidade, o que acontece? Acontece o aumento também do consumo de oxigênio. Eu vou aumentando a intensidade, o consumo de oxigênio vai aumentando. Até chegar a um ponto onde, mesmo que eu aumente a intensidade, o consumo de oxigênio não aumenta, tá? E aí, então, eu consigo traçar uma linha em paralelo aqui, vendo qual foi o ponto máximo de intensidade que esse indivíduo chegou, analisando o seu consumo de oxigênio. Nesse exemplo aqui, se a gente traçar uma linha, a gente vai chegar aí a algo em torno de 55 ml por quilo por minuto de absorção de oxigênio para esse indivíduo aqui, tá? Então, mais uma vez, aumenta o consumo, né, de oxigênio conforme há o aumento da intensidade do exercício. Por isso, todos os testes de consumo de oxigênio eles são progressivos. Eu vou aumentando a intensidade com o passar do tempo e o consumo de oxigênio vai respondendo da mesma maneira até que chegue um ponto, ó, nesse ponto aqui, se vocês analisarem, há um aumento da intensidade, entretanto, não há um aumento no consumo de oxigênio. A isso nós damos o nome de platô, tá? Nesse ponto aqui, ó, eu atingi a capacidade máxima de absorção de oxigênio desse indivíduo. Então, mesmo que haja um aumento da intensidade, não há aumento no consumo de oxigênio, tudo bem? Porém, o que a gente pode observar em alguns testes é esta curva aqui, ó, de baixo, tá? Estão vendo que essa curva aqui de cima é essa curva aqui, igual a essa curva, então, mesmo com o aumento da intensidade, não houve aumento do consumo de oxigênio, mas esse indivíduo aqui de baixo, ó, ele foi aumentando o consumo de oxigênio conforme o aumento da intensidade, porém, ele continua aumentando e chegou nesse ponto aqui, ele não conseguiu mais suportar o teste. Nesse caso aqui, ó, não há um platô, não há uma capacidade de platô desse indivíduo. A isso aqui nós damos o nome de VO2 de pico, tá? Por que VO2 de pico? Por que esse indivíduo aqui teve um platô e esse teve, ou seja, atingiu um VO2 máximo, e esse indivíduo atingiu um VO2 de pico? Porque esse indivíduo aqui ainda possuía uma capacidade de produção de energia anaeróbica, aquela produção de energia sem a presença de oxigênio. Então, mesmo quando aumentou a intensidade aqui, nesse caso, até aqui ele estava produzindo energia de maneira aeróbica. Daqui para cá, quando aumentou a intensidade, quando a capacidade de absorver oxigênio dele chegou ao seu limite, ele ainda manteve o exercício produzindo energia de maneira anaeróbica, através da glicólise anaeróbica. Depois, como a glicólise anaeróbica ela é limitada na sua produção de energia, ele suportou o exercício por no máximo mais 3 minutos e precisou encerrar o teste. No caso do VO2 de pico, isso não acontece.
O indivíduo vai produzindo energia de maneira aeróbica, vai produzindo energia de maneira aeróbica. Quando ele chega no seu máximo e não tem capacidade anaeróbica para produzir energia, ou seja, ele já está em fadiga total do organismo, ele não consegue manter o exercício e encerra o teste. Então, a diferença entre o VO2 máximo e o VO2 de pico é que quando atinge o VO2 máximo, o indivíduo ainda tem capacidade de manter a atividade física através da produção anaeróbica de energia. Né? E aí a gente traz algumas referências aqui de valores do VO2 máximo de alguns atletas e indivíduos sedentários. Tá? Os atletas, na média, que tem o maior VO2 são os atletas de ski cross country, tá? Que tem, na média, um VO2 de 85 ml por quilo por minuto, tá? Seguido, então, dos maratonistas, ciclistas, o pessoal da natação vai ter algo em torno aí de 60, né? Pessoal que faz halterofilismo, levantamento de peso, tem algo em torno de 45 ml por quilo por minuto. E aí, um sedentário saudável, algo na casa dos 35, um sedentário incapaz, ou seja, um sedentário que precisa de ajuda para fazer as atividades básicas diárias, algo na casa dos 25, e o indivíduo cardiopata, alguém que tenha sofrido algum problema de coração, algo na casa dos 15. Então, se a gente traçar uma linha aqui, a gente consegue dividir muito bem que abaixo de 25 ml por quilo por minuto, o indivíduo ele já é incapaz de realizar atividades físicas diárias. Então, ele já tem dificuldade em realizar as tarefas mais básicas do seu dia a dia. Então, para o indivíduo ser no mínimo saudável, ele precisa ter mais do que 25 ml por quilo por minuto de VO2 máximo. E a grande diferença é o que faz um atleta de ski cross country ter praticamente o dobro de VO2 máximo de um atleta de halterofilismo. Será que é apenas o treinamento? E a resposta é não. Existem 4 fatores que influenciam nos valores de VO2 máximo, e é claro que esses 4 fatores provavelmente levaram a uma seleção natural na escolha dos exercícios. Um cara que é maratonista, talvez ele até tenha tentado fazer corridas de 100 metros, por exemplo, mas devido ao seu baixo desempenho, suas características físicas, ele opta pela mudança de atividade física. E a mesma coisa acontece em todas as outras. Então, essa seleção natural de atletas, conforme a modalidade, conforme o seu VO2, depende de 4 fatores, tá? São o sexo, a idade, a herança genética e o treinamento. Vamos a eles. Sexo. As mulheres têm um VO2 menor do que os homens, tá? Por quê? Porque o volume de massa muscular das mulheres ela é menor. Quanto menos células musculares, menos mitocôndrias para fazer respiração celular, tá? Essa diferença ela é de 20 a 25% em pessoas não treinadas. Então, se a gente analisar pessoas sedentárias, os homens, mesmo sendo sedentários, têm uma capacidade até 25% maior do que as mulheres. Essa diferença diminui quando as mulheres são treinadas. Ela diminui para 10% se as mulheres fizerem um processo de treinamento comparado a um homem também que treina, tá? Então, essa diferença diminui porque aumenta a massa muscular, aumenta o número de mitocôndrias, e então eu consigo diminuir essa diferença. Mas ainda assim, se a gente analisar a elite dos maiores esportes, vocês vão ver que os homens têm um tempo melhor do que as mulheres, justamente por uma questão de mais volume de massa muscular, mais mitocôndrias para fazer respiração celular. Idade, tá? A partir dos 35 anos começa uma queda no VO2 máximo devido à idade, e essa queda é na média de 7 ml a cada década. Né? Então, o indivíduo tem 40 ml por quilo por minuto lá com 40 anos, com 50 anos ele pode ter 43. Como que eu consigo amenizar essa queda? A atividade
física, tá? Então, quanto menos ativo for o indivíduo, mais abrupta é essa queda. Então, indivíduos que têm um nível de atividade física mais alto, eles conseguem segurar essa queda, reduzir essa queda. A queda ainda vai existir, tá? A queda ainda vai existir, mas se vocês analisarem aqui, ó, indivíduos que não treinam em vermelho, indivíduos que treinam em azul, a partir da casa dos 35 anos, dos 45 anos aqui, ó, perdão, vocês vão ver que o indivíduo que não treina, ó, vai ter uma queda grande, e o indivíduo que treina nessa faixa etária aqui na média até conseguindo ter um aumento no VO2 entre 45 e 55 anos. Entre 55 e 65 anos, a queda é ainda maior. Vejam que indivíduos que treinam nessa faixa etária obtiveram uma queda pequena no VO2. Então, aqui, ó, a fator idade influenciou já no VO2, mas vejam a grande diferença entre o indivíduo que não treina e o indivíduo que treina. E a mesma coisa acontece com idades entre 65 e 75 anos, como foi conduzido nesse estudo aqui. Então, mais uma vez, a atividade física, além de ela aumentar a capacidade aeróbica do indivíduo, ela é capaz de reduzir os fatores deletérios gerados pela idade. Tá? A herança genética é o que mais vai influenciar. 50% do VO2 é responsável pela herança genética desses indivíduos. Então, aqui a gente compara dois gêmeos, tá? E notem que as respostas do VO2 ela é completamente diferente, com 20 sessões de treinamento, 20 semanas de treinamento em um gêmeo e no outro, tá? Um gêmeo conseguiu ter um aumento em 40% do seu VO2 e o outro apenas 20%. O que determinou essa diferença são os fatores genéticos. Mesmo eles sendo filhos do mesmo pai, da mesma mãe, e foram geridos dentro do mesmo ventre ao mesmo tempo, 50% da genética influencia. Então, um deles tem uma baita capacidade aeróbica e provavelmente o outro vai ter uma baita capacidade de força, tá? Então, 50% da tua capacidade pulmonar é culpa do seu pai, da sua mãe e a genética que eles deixaram para você, né? E o último fator é o treinamento. O treinamento influencia muito no aumento do VO2. O tipo do treinamento influencia muito. Então, se a gente analisar um treinamento de força, por exemplo, ele aumenta sim o VO2 do indivíduo, mas ele não vai aumentar tanto quanto um treinamento de endurance. Ou seja, ir para academia, levantar peso, aumenta o seu VO2, mas se você for correr, ele vai aumentar muito mais. Se você for nadar, ele vai aumentar muito mais. Se você for rico e esquiar na neve, você vai aumentar ainda mais, tá? Então, fatores que influenciam no VO2. Sexo, tá? E aí, o sexo, a gente não consegue ter uma grande alteração, apenas com treinamento a gente diminui a diferença entre homens e mulheres. O fator idade é muito influenciado com a prática regular de atividade física. Herança genética determina a tua capacidade máxima, então 50% ela influencia, ela vai ser o determinante da tua capacidade aeróbica, e o próprio treinamento que vai ter o aumento do VO2. Então, os exercícios aeróbicos realmente produzem um aumento maior no VO2 do que exercícios anaeróbicos, mas isso não quer dizer que o exercício anaeróbico não aumente o VO2, tá? Então, a gente consegue influenciar esses valores através do controle do treinamento, sobretudo com o passar dos anos, não deixando que a idade influencie tanto na perda do VO2 máximo. E aí, a gente fez o teste na aula passada e vimos que existem zonas de treinamento no VO2 máximo, né? A zona subaeróbica, que é abaixo de 55% da capacidade máxima, aonde eu provoco estímulos de recuperação nesses indivíduos, ou seja, a intensidade ela é tão baixa que não há adaptação nessa zona de treinamento, então eu posso utilizar zonas de treinamento pós-competições, indivíduos lesionados, ou um treino regenerativo, ou até mesmo num treino muito intenso eu posso colocar zona de treinamento subaeróbico no final do treinamento para que o indivíduo faça uma volta calma, com melhor absorção de lactato, baixa da frequência cardíaca, baixa de adrenalina e noradrenalina. Né? Na segunda fase eu tenho aeróbico extensivo,
de 55% a 70% do VO2 máximo, com duração entre 40 e 180 minutos, né? No qual eu provoco adaptações a nível celular. Eu aumento a capacidade aeróbica das células musculares, aumentando o número e o tamanho das mitocôndrias, no aumento das enzimas oxidativas. E aqui, ó, nessa zona de treinamento, eu tenho maior utilização de ácidos graxos para produzir energia. Essa zona de treinamento aqui emagrece mais? Não. A resposta é não. O processo de emagrecimento é um processo complexo. Ela auxilia? Sim, ela auxilia. Todo tipo de atividade física vai auxiliar no processo de emagrecimento. Mas não quer dizer que, porque eu estou utilizando mais gordura para produzir energia, quer dizer que eu vou emagrecer mais. Isso não tem uma relação direta, mas nessa zona de aeróbico extensivo aqui, eu tenho uma maior utilização de ácidos graxos para produzir energia. Sim, há maior processo de lipólise, transporte de ácidos graxos e utilização de gordura pelas mitocôndrias para produzir energia. Tá? No aeróbico intensivo, quando eu aumento a intensidade, consequentemente, quando eu aumento a intensidade, eu diminuo o volume de treinamento, eu tenho mais adaptações cardiorrespiratórias, né? Aumento no tamanho do ventrículo esquerdo, né? O tamanho do coração, quantidade de sangue que entra dentro do ventrículo para ser bombeado. Consequentemente, eu tenho aumento no volume de ejeção e no débito cardíaco, e eu tenho adaptações na frequência cardíaca e na pressão arterial, né? Se vocês lembram bem, indivíduos mais treinados têm bradicardia de repouso, ou seja, a frequência cardíaca é mais baixa em repouso, e a pressão arterial ela normaliza também em repouso, e quando eu induzo ele ao exercício físico, a frequência cardíaca ela aumenta conforme a intensidade, mas ela suporta uma intensidade maior quando eu tenho adaptações boas nessa zona de treinamento. E por último, estímulos anaeróbicos acima de 85%, e aqui pode chegar a 160%, 170% do VO2 máximo, né? Estímulos curtos e intervalados, no máximo 3 minutos. Claro que se eu jogar 180%, ele não vai suportar 3 minutos nunca, né? Mas eu consigo dar estímulos mais curtos aí, e aí eu consigo programar um treinamento de no máximo 40 minutos aqui para esses indivíduos com estímulos curtos e intervalados, na zona de treinamento anaeróbico. O que eu desejo com essa zona de treinamento? Aumento da força e da potência muscular. E aqui eu vou ter uma depredação grande do glicogênio muscular, porque eu vou fazer glicólise anaeróbia, né? Eu não vou estar trabalhando com a produção de energia dentro das mitocôndrias, eu vou estar trabalhando com glicólise anaeróbica, produção de lactato, liberação de íons de hidrogênio, e aí eu tenho essa acidose muscular nessa zona de treinamento aqui. Tá? Para fechar a nossa aula, cinética do VO2 e consumo excessivo de oxigênio, o EPOC. Tá? O que o EPOC é? Quando a gente inicia um exercício, eu aumento, numa forma de quadrado, o consumo de oxigênio. Então, a minha demanda de oxigênio estava aqui embaixo, eu iniciei o exercício e a minha demanda de oxigênio está aqui em cima. Tudo bem? Porém, a minha resposta fisiológica não é dessa maneira, ela é uma forma de curva. E aí, então, eu tenho déficit de oxigênio nesta parte aqui. Eu estou consumindo mais oxigênio do que eu estou conseguindo absorver. Quando termina o exercício, o inverso acontece. O oxigênio cai e o meu EPOC acontece dessa maneira. O meu consumo de oxigênio continua alto depois do exercício e ele vai diminuindo gradativamente após o exercício. A esse espaço aqui nós damos o nome de EPOC. Tá? Esse EPOC ele serve justamente para recuperar as ações tidas nesse momento aqui. Aqui eu tenho aumento da frequência cardíaca, aumento da produção do lactato, aumento da temperatura corporal. Aqui eu tenho diminuição da temperatura corporal, remoção do lactato, diminuição da frequência cardíaca, diminuição da frequência respiratória, etc. Tá? Então, se aqui eu fiquei devendo, aqui eu preciso pagar. E o tamanho do EPOC? O tamanho do EPOC ele é influenciado pela intensidade do exercício. Quanto mais intenso for o exercício, maior é o EPOC. Vejam que nesse exercício aqui, ó, tem uma grande duração. Entretanto, aqui, ó,
o exercício está estável, certo? Eu tenho um pequeno déficit aqui, consequentemente, eu tenho um pequeno EPOC aqui. Esse exercício aqui, ó, ele já é uma duração bem menor, ó, a duração do exercício aqui. Entretanto, mais de 50% do tempo do exercício eu fiquei em déficit de oxigênio. Consequentemente, o EPOC é bem maior. E nesse caso aqui, ó, quando eu estou ao out, ou seja, acima da capacidade máxima, quando eu prescrevo um treinamento anaeróbico a 160% do VO2 máximo, por exemplo, o treino todo ele fica com a capacidade supramáxima do VO2 máximo e o EPOC é ainda maior, tá? Então, quanto maior for a intensidade do exercício, sobretudo se ele for acima do VO2 máximo, maior vai ser o EPOC, maior vai ser o consumo de oxigênio após o exercício. Tá? Então, aqui a gente tem a comparação desses três dados ali, ó. Durante o exercício, alto consumo de oxigênio, depois baixo consumo de oxigênio, numa intensidade moderada alta durante o consumo, durante esse consumo de oxigênio, um consumo pós-exercício ainda maior, e numa atividade supramáxima, ó, eu tenho um consumo reduzido, perdão, um consumo reduzido de oxigênio, comparado a um exercício aeróbico, mas após eu tenho um alto consumo de oxigênio, mesmo estando em repouso. Tá? Isso é o EPOC. E o EPOC, ele acaba promovendo uma maior oxidação de gordura após o exercício. Então, por mais que o treinamento intervalado de alta intensidade, né, ele priorize a utilização de glicogênio muscular, da glicose, durante a prática, após o exercício, eu tenho uma maior mobilização, vejam aqui, ó, até 180 minutos, uma maior mobilização de gordura, justamente porque o EPOC está consumindo mais oxigênio e está produzindo energia de maneira aeróbica. Tá? Pessoal, então, fechamos aqui a nossa revisão do sistema respiratório. Vamos passar para a nossa atividade, que vai servir como uma revisão para vocês. Né? E queria deixar por último essa mensagem: não existe linha de chegada, o sucesso é o que acontece todos os dias. Por mais que estejamos vivendo aí num período bem complicado, o que a gente faz do nosso dia a dia, a diferença que a gente faz do nosso dia a dia, é o que vai resultar na nossa vitória. Não vamos esperar que quando tudo isso acabar, quando o final do ano chegar, quando eu pegar meu diploma, quando eu ficar rico, não existe. Essa linha de chegada, ela não existe. Sucesso é o que acontece todos os dias. Pessoal, muito obrigado, bons estudos para vocês. Eu vou estar no chat para tirar as dúvidas de vocês e até a próxima aula. Beijão!